Boa noite, boa noite, Boa noite. Boa noite. boa noite, boa noite. Olha, Boa noite. boa noite, gente. Eu acho que até o cachorrinho tá me dando boa noite também, gente. No mínimo deve ser o meu, que vive pegando fogo aqui. Bonitinho, qual que é a raça? Ele é vira-lata, ele foi resgatar, hein? É, Eles abandonaram na rua da minha casa, eu pus pra dentro, só que eu já tinha uma, né? Aí pega fogo com a outra aqui também. esquenta não, eu já tive 6, tudo junto. É meu sonho, meu marido não deixa. Não, calma. Contenha-se, viu, Débora? Eu deixo o homem doido. Eu tive isso também no início do casório, mas depois é muito trabalho. É verdade, dá Agora, trabalho mesmo. só restou ele fazer. Aqui, deixa eu ver aqui. Bem, o pessoal está entrando ainda. Estou acompanhando aqui. O povo hoje estava com preguiça de entrar. Meu Deus do céu! Que é isso? Vamos começar firme e fortes agora a nossa segunda etapa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá? Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Então vamos, vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Nós hoje vamos dar início, né, à nossa segunda etapa. Eu já liberei lá para vocês as notas, tá? Das oficiais. Chama atenção, né? O trabalho de vocês. Gostei muito, tá? Sempre destaco com vocês isso, cuidado, né? O zelo, a atenção, isso é muito importante. E ali, né, fazendo a atividade, enfim. Então, particularmente, dar a vocês os parabéns, o empenho, tá? De uma maneira geral, eu ainda estou finalizando. Afinal de contas, são muitas atividades, né? Mas eu vou, e é bom que sexta-feira tem um feriado, aí eu vou, se Deus quiser, entre sexta e sábado, eu hei de finalizar tudo e postar tudo para vocês, tá bom? O fato é que é muita atividade, a gente vai tendo que corrigir, ter atenção, né, com todos, então acaba demorando, tá bom? Mas dá a vocês os parabéns que eu vi o empenho, né, e isso é muito importante, que isso sempre esteja com vocês, tá? Ao longo aí de todas as disciplinas, que isso é muito importante, né? E os professores, eles sempre enxergam muito isso, o empenho de vocês, tá bom? Só pedir a todos, por favor, mantenham o microfone desligado. Isso, porque aí qualquer coisinha, né? Qualquer movimento, qualquer televisão, a gente acaba ouvindo do lado de cá, tá? Queria chamar a atenção de vocês. Hoje, então, nós estamos iniciando a nossa segunda etapa. Então, agora nós vamos tratar de duas unidades, né? As unidades 3 e 4. Vamos apresentar sobre o sistema muscular. E aí a gente finaliza aquela parte locomotora, né? E vamos na unidade 4 tratar sobre o sistema reprodutor, tá? Então a gente muda bem de assunto. E então essa nossa segunda etapa, ela é dividida então entre esses dois momentos, as unidades 3 e 4, e com, né, com características, e eu acho que é uma etapa gostosa. Hoje mesmo, na hora que eu estava colocando aqui o material, né, no computador aqui para facilitar, para colocar aqui e lecionar para vocês, eu estava imaginando, esse é um assunto muito gostoso, né, particularmente para vocês, sistema muscular. Tanto a parte óssea e a parte muscular tem muita cara da fisioterapia, né? E o último assunto, que é o sistema reprodutor, que normalmente as turmas já gostam. Eu já até comentei com vocês, já tive turma que me perguntou, professora, não dá só para falar sobre reprodutor, não? Que o pessoal gosta do assunto. Bem, o fato é que eu acho que então é uma etapa cujos assuntos, né, são interessantes e muito afim, particularmente o sistema muscular muito afim aqui ao curso de vocês. E que aí eu só quero chamar a atenção. Eu já postei lá no AVA
Na unidade 1, sessão 1, na pré-aula, eu coloquei para todas as disciplinas, tá? Um quadro com distribuição dos pontos e as atividades relacionadas à segunda etapa. Eu fiz isso e postei porque eu sei, já tinham tido alunos que tinham me perguntado, já estavam me cobrando, na verdade, o que era para poder fazer, né, com a característica de pontuação para a próxima etapa. E aí eu postei lá. Então, chama atenção porque nós temos mais uma data para liberação das notas, né? Então, em virtude disso, eu preciso de definir o prazo para a entrega das atividades para mim. Então, não deixem de olhar, porque já eu coloquei o seguinte: são 2 estudos dirigidos de cada disciplina, o da unidade 3 e o da unidade 4. Não são estudos dirigidos muito longos, tá? Mas eu tentei pontuar algumas questões pertinentes às unidades, porque eu acho que é uma boa maneira de fazer vocês estudarem, né? Ajuda a gente aqui no dia a dia, a vocês poderem perguntar, a vocês poderem se inteirar mais a matéria, porque, embora, logicamente, a gente não tenha condições de fazer um estudo dirigido tão amplo, a ponto de perguntar, né, muitos detalhes, mas, de qualquer forma, eu chamo a atenção que é importante, porque a partir do momento que você pega para poder responder, você acaba complementando e você acaba lendo outras coisas. Então, por isso que eu gosto muito desse sentido, tá bom? Então, não deixem de olhar lá nessa distribuição, porque já tem, né? Vira e mexe, às vezes eu recebo, professora, isso que está postado, ele vale ponto? É para te enviar? Então, por isso que de uma maneira específica eu gosto de nortear para que vocês saibam de uma maneira bem pontual aquilo que é para me entregar, tá bom? Mais uma vez eu peço para me entregar via e-mail, né? Enfim, porque para a gente já se resguardar, tá bom? E aí, é o mesmo e-mail, então não é nada novo. Só reforçando a vocês, mais uma vez, como todas as atividades foram assim, manuscritas, tá bom? Porque eu quero que cada um ali escreva, porque a partir do momento que você exerce isso, você acaba, logicamente, ajudando a fixar a matéria, tá bom? Bem, então vamos iniciar aqui, como eu falei com vocês, agora nós vamos dar início ao nosso assunto, tá? A nossa unidade 3. Vocês vão ver que nós vamos iniciar hoje esse assunto, ele vai durar adiante. Chama atenção, né, que é importante a gente aqui destacar que ele serve aqui para a gente como pano de fundo para a gente poder trabalhar mais em outros assuntos. Hoje eu vou dar mais uma introdução e a partir de semana que vem eu vou colocar também atividadezinhas, coisas para ter interação de vocês, exercícios, né? Porque aí eu acho que tem uma interação maior, acho que fica mais gostosa a aula, tá bom? Mas, de qualquer forma, por hoje, já que hoje é a primeira aula da etapa, eu gosto sempre de dar uma introdução, porque assim a gente consegue, né, nortear aquilo que a gente vai trabalhar, inclusive de uma maneira prática depois também, tá combinado? Então, hoje eu vou falar e eu chamo a atenção de vocês para aquilo que eu sempre falo, né? Possam me interromper a qualquer momento, podem ideia, vão perguntar, tá? Para poder interagir, enfim, isso é muito importante, tá? Então, a princípio, eu peço que todos com o microfone desligado, no sentido para que pequenos ruídos, barulhos mesmo domésticos, não venham atrapalhar, né, ao colega ouvir. Mas fiquem à vontade para poder parar e perguntar na hora que for necessário, tá combinado? E que eu quero, inclusive, aproveitar para ouvir a voz de vocês, né? Afinal de contas, semana passada, na aplicação das atividades, vocês ficavam tão quietinhos, tão caladinhos, me dava uma gastura aqui do outro lado, né? Então, saudade de vocês, de ouvir vocês falarem e participarem, tá combinado? Fiquem à vontade. Então, olhem só. Vou iniciar, então, como eu falei com vocês, a unidade 3 trata-se sobre o sistema muscular, né? Então, é um sistema do qual ele faz parte dentro daquele conjunto que nós iniciamos, né? Lá na unidade, na verdade, no final da unidade 1, quando a gente começou a falar sobre o sistema ósseo.
né? Que é toda essa parte locomotora que relaciona-se à nossa disciplina, tá bom? Então, nós já falamos das estruturas ósseas, da anatomia, da histologia, falamos ali das articulações, né? De alguns processos patológicos, e agora nós vamos completar esse sistema locomotor falando sobre o sistema muscular, né? E aí eu chamo a atenção de vocês, eu quero ouvi-los. Qual que é a função do tecido muscular? Para quê? Podem falar, eu quero ouvir, tô com saudade. Acho que é movimento. Movimento, Expansão de sim. movimento, né? Produção de movimento, está certinho, Débora. Isso mesmo. Mas o quê? Faz mais coisa. Sustentação também? Ele ajuda. A sustentação está mais associada à parte óssea, mas, por outro lado, toda a característica corporal, né? A composição corporal. Não vamos falar só uma questão de sustentação, não. Sustentação é a parte óssea, mas a estrutura nossa corporal, ela é muito advinda da parte muscular, sim. Né? Então, a gente pode só dar uma ajeitadinha aí, aproveitar. Então, essa composição estrutural, né? Diga-se de passagem. Professor. Oi, diga. Diga, Pedro. É o Pedro, tudo bem? Joia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Os músculos servem basicamente, né? Eles possibilitam o movimento dos órgãos, das articulações do nosso esqueleto. Isso, você falou uma coisa importante aí. A Débora falou sobre produzir os movimentos, agora você falou sobre os movimentos dos órgãos, não foi? Dos músculos, essa parte de movimento interno. É isso mesmo. Exatamente. Por quê? Porque na hora que eu falo sobre tecido muscular, embora a gente lembre muito dessa estrutura muscular que compõe a nossa estrutura corporal, né? Que inclusive é uma característica, uma função, mas não podemos nos esquecer que ali, né, naquela disciplina de quarta-feira, na disciplina de segunda-feira, que é a morfo do digestório, nós falamos muito de tecido muscular liso lá. Lembram? Então, isso que o Pedro falou e que está certinho, viu, Pedro? Bem lembrado, que o sistema muscular, ele também promove o movimento de órgãos internos, permite o movimento de substâncias dentro do nosso corpo. Se a gente lembra do peristaltismo? Os movimentos peristálticos, né? Que eles ajudam na propulsão, por exemplo, do alimento, né? Se a gente imaginar também, olhem só, quando a gente caminha, aí a gente faz a contração muscular, né? O movimento das pernas, isso também ajuda na propulsão circulatória. Vocês vão ver isso em detalhes no sistema circulatório, que logicamente com todo aquele cenário, com o coração, que inclusive é um músculo também, né, uma estrutura muscular, que é o tecido muscular cardíaco, mas tanto com o coração, com essa bomba propulsora, como também o próprio movimento que nós fazemos ali na contração, no processo do caminhar, colabora também. As nossas estruturas musculares esqueléticas colaboram, propulsionam para a circulação do sangue, principalmente dos membros inferiores, tá bom? Então é isso, eu inclusive nem mudei aqui, porque eu quero, a princípio, né, porque a gente começa a passar os slides, aí tem muita coisa que já aparece, né? Eu só quero que vocês antes, que eu acho que é muito importante, antes de iniciar um assunto, parar e pensar. Por que ele é importante? Né? Por que eu estou estudando ele? O que ele tem, o que está relacionado, né? Então, isso é muito importante aqui para gente, tá bom? Eu vou aqui colocar para vocês, vou repontuar, e agora, olhem só, mudei de slide, tá? Reparem aqui, tô colocando isso para vocês, porque às vezes a gente fica muito parado no primeiro slide, né? Então, tem gente que fica até na dúvida se eu modifiquei ou não. Então, olhem só. Estão me ouvindo, gente? Oi? Sim, sim. Sim. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Então tá bom. Então, olhem só.
Eu até perguntei antes de mudar, né? Porque aqui a gente acaba tendo todo um repertório do qual a gente falou anteriormente. Vocês me falaram sobre essa função muscular, na questão dos movimentos, né? Também ele ajuda nessa manutenção da estrutura corporal, né? Juntamente com a parte óssea. Nós também temos a parte muscular, ela ajuda na estabilidade das nossas articulações, tá? Vocês vão ver que isso é muito importante, ele está muito associado a isso, né? Ajuda a promover, de fato, toda essa característica de estabilização de áreas que são tão vulneráveis à nossa parte óssea, como nós vimos, né? Que é justamente na articulação. É muito importante, nós não pontuamos antes, mas de fato, o que a gente vê? A gente vê que a porção muscular, ela também, né? Ela também está muito associada à geração de calor, tá? É importante em qual sentido? No sentido de que, a partir do momento que eu tenho, inclusive nós vamos perceber, vou mostrar para vocês, toda a parte muscular tem uma associação com vasos sanguíneos também, né? Então, a parte muscular, ela me permite fazer movimentos e, consequentemente, gerar energia. E com isso eu tenho... Professora, Oi, pode falar, Pedro? aí, desculpa, eu te interrompi. Pode continuar. Eu ia Não, falar pode falar. sobre isso. Então, eu acho interessante, eu gosto de participar. Eu acho interessante que hoje eu Pode estava fazendo participar. exercício físico, Ah, aí eu estava fazendo exercício físico e gerou calor. Aí eu lembrei disso, sabe? Porque hoje eu estudei sobre sistema muscular e hoje eu lembrei, aham. falei assim, caraca, olha a geração de calor aqui. Então, é interessante que a gente começa a fazer as práticas esportivas e a gente começa a lembrar das coisas. Assim, olha que legal. É isso mesmo. Isso que você comentou, Pedro, primeiro, que eu quero que participe mesmo, não só você, como todos, né? Por isso que eu sempre faço convite para vocês participarem. Isso é muito bem-vindo. Segundo, isso que você coloca é importante para todos e eu faço um convite para todo mundo. Por quê? Eu falo como professora. O professor chega aqui e fala para vocês que tem uma série de coisas importantes que vocês têm que saber, têm que guardar e pronto, acabou, né? E depois chega e cobra e vocês têm que saber. E que eu faço um convite a vocês, não só isso para qualquer disciplina, gente. Percebam, tem muita coisa teórica que, se a gente ficar atento, a gente consegue perceber várias coisas do nosso dia a dia. A gente consegue fazer o link entre aquilo que você viu na aula com aquilo do nosso dia a dia, com aquilo do noticiário, com aquilo que acontece, por exemplo, com um parente nosso. E por que eu falo disso? Porque a partir do momento que você consegue trazer isso para você, você pode ter a certeza que você consegue facilitar o seu entendimento, tá? Então, que isso que eu acho muito importante. E então, só dando continuidade, então, a isso que a gente está falando, né? A essa característica que o Pedro complementou, porque quando a gente faz atividade física, nós exercemos maior movimento, consequentemente, exercemos a contração da nossa musculatura, né? E em função disso, lógico, a gente gera calor, tá bom? Só para vocês até entenderem essa imagem aqui, essas áreas vermelhas são as áreas internas mais quentes, tá? Que correspondem, inclusive vocês vão ver adiante, na disciplina da morfodigestória endócrina e renal, a gente finaliza a disciplina falando sobre termorregulação. E lá eu vou apresentar a vocês que nós temos órgãos que sejam os ambientes mais quentes, que é a região do cérebro, região torácica, região renal, tá? Então é por isso que estão realmente vermelhos, porque são áreas, inclusive internas, que nós temos uma grande atividade, tá bom? E sempre com a presença, né, da porção muscular e essa porção muscular, não só essa que está associada à nossa composição corporal, como também aquela musculatura lisa, né,
que grande parte das nossas estruturas internas tem a presença do tecido muscular liso, tá bom? Inclusive, gente, eu vou apresentar a vocês adiante, não sei se hoje ou no próximo encontro, aí eu vou apresentar a vocês características do tecido muscular liso, estriado esquelético, estriado cardíaco, tá bom? Bem, olhem só, aqui, né? Eu lembro que quando eu falei sobre a parte de articulação dos movimentos, eu lembrei que tinha uma bailarina aqui, né? Agora eu esqueci o nome, mas é quem era? É Débora. Aí, Débora, ó, mais uma homenagem a você. Eu falo em movimento e coloco sempre uma bailarina, tá bom? É muito belo e muito doloroso ao mesmo tempo. Eu imagino, né? Mas, assim, é um movimento com uma delicadeza, né? Aquilo que você falou, ó, a professora tem muita força também, né? Mas o que nos passa, e aqui, é uma delicadeza de movimentos, né? Verdade. Mas, diante disso tudo, mais uma vez, a parte muscular, vocês imaginem, é aquilo que você comentou, Débora. Olha a força que você realmente não precisa de fazer para dar sustentação de toda essa sua estrutura corporal aqui, ó, na ponta dos dedos. Olha que coisa linda, né? Para chegar nesse estágio aí também exige assim, as escolas exigem muito da gente também um fortalecimento muscular muito grande, porque a ponta, quando ela é usada de forma errada, ela deforma, né, o pé, deforma até mesmo quando uma criança começa a usar muito cedo, a estrutura óssea dela não desenvolve da forma que tem que ser, porque realmente deforma quando não se exige esse fortalecimento, né? E olha só que bonito, né? Isso que você está falando. É de encontro com o que a gente está estudando, da parte locomotora, tanto parte óssea quanto parte muscular, né? A gente está aqui no exemplo do balé, mas assim como todas as demais práticas esportivas, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande, redobrado com as crianças, né? Inicia-se muitas das vezes cedo, mas sempre respeitando o limite e a estrutura corporal. Isso que você falou que é importante, né? Para que nós não venhamos causar deformações e prejuízos ao desenvolvimento daquele indivíduo, né? Que ele possa ter a prática, a desenvoltura, que é algo que vai se adquirindo com o passar do tempo. Mas, ao mesmo tempo, não posso fazer com que venha prejudicar o desenvolvimento corporal, porque isso, cada questão tem o seu tempo certo, né? Bem, nós também, toda essa sutileza aqui do nosso dia a dia, né? De movimentos. Aqui eu vou mostrar a vocês hoje uma estrutura muscular do qual a gente emprega muito, enfim, deixa na hora certa eu vou chamar a atenção de vocês, tá? O fato é que para tudo que a gente faz na vida, né, gente? Reparem vocês, eu quis aqui dar exemplos de movimentos, inclusive desde delicados, sutis e até movimentos mais bruscos necessários, mas que isso nos remete ao nosso dia a dia, né? Chama atenção aí quando a gente está ali aquele início de flerte, né? Você fica ali às vezes até sem saber, nossa, será que ele piscou para mim mesmo? Será que está interessado? Então, naquela fase que vários de vocês aí estão, que podem, né? São jovens, estão aí descompromissados. Olha que beleza! Isso daqui é uma maravilha, né? Vivem ali na sutileza, na delicadeza, né? Querendo passar algum tipo de mensagem. Oh, maravilha! Bem, o fato é que eu chamo a atenção de vocês, e é essa a importância dessa nossa conversa, de que essa parte muscular, né? Ela está envolvida conosco, né? Na minha confecção da estrutura corporal, então tem toda essa elaboração corporal do qual nós nos destacamos, né? Inclusive vou chamar a atenção adiante, e nunca, tá? Nunca nos esquecer da parte muscular interna, dos órgãos internos, tá bom? Mas, logicamente, aqui, como a gente está tratando muito dessa questão de movimentos, então nós vamos nos referir, a princípio, basicamente, nesse contexto, a esse tecido muscular estriado esquelético, tá bom, gente? Então, na hora que eu falar e me direcionar a esse tipo de musculatura,
Não quero deixar bem claro a vocês, né? Que a gente não esqueça dos outros tecidos musculares, mas é que aqui nessa nossa conversa, de fato, nós vamos trabalhar com essa musculatura, tá bom? Reparem aqui, quando a gente tem não vou aqui ficar citando a característica e a guardar, né, toda essa nomenclatura muscular, ela vai ocorrer conosco de uma maneira gradual, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Inclusive, eu falei com vocês que eu vou colocar atividades, exercícios, vou encaminhar para vocês também atividades práticas para vocês poderem exercitar isso daqui que é muito importante, tá? Mas por quê? Existe uma quantidade muito grande de músculos no nosso corpo. Acredita-se que nós tenhamos cerca de 600 músculos, né? Obviamente, nós não vamos aí sair identificando absolutamente todos, mas vamos pontuar aqueles básicos, importantes para a gente aqui no dia a dia, tá bom? Inclusive, sempre com enfoque algumas regiões mais específicas, e que isso vai ocorrer conosco de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira natural, que faz com que isso seja, inclusive, mais fácil para a gente associar, tá bom? Olha só, eu apresento aqui a vocês, porque nós temos como, até chamei a atenção, né? Eu vou apresentar mais adiante, vocês vão ver que nós temos uma musculatura bastante grande, né, em termos numéricos, mas ele se divide, inclusive, entre músculos superficiais, que são esses que nós observamos, podemos nomear aqui, né, são também superficiais ou cutâneos, e existem aqueles músculos profundos, de camadas mais internas, tá bom? Então, existe sim uma observação, a gente consegue verificar isso, né, essa composição, então existe uma variação da musculatura, tanto superficial quanto interna, tá bom? Que nós vamos verificar mais adiante. Então, diante dessa diversidade, existem algumas características que são importantes a gente destacar aqui, né? Sempre são clássicos para a gente. As estruturas musculares são todas mais ou menos do mesmo tamanho? Não, elas têm uma variação de tamanho, né? Eu vou apresentar a vocês. Temos músculos que são longos, né? Inclusive aqui, ó, eu coloco para vocês que é a musculatura, a maior estrutura muscular do corpo humano, que é o músculo sartório. Esse músculo, ele tem cerca de 50 centímetros de extensão, tá? Então, ele é muito longo, imagina, né? Uma estrutura bem longa. E temos estruturas extremamente pequenas, que estão localizadas entre as nossas vértebras, que apresentam apenas, né, 1 centímetro de extensão. Então, nós temos uma variação muito grande aqui, né? Na hora que a gente observa essa variedade muscular, eu tenho uma diversidade muito grande dessas estruturas musculares, quanto à forma, quanto ao tamanho, né? Então, tem uma diversidade grande da nossa composição estrutural, da qual eu vou apresentar a vocês, tá? É interessante também destacar que tem vários músculos que recebem, em termos de nomenclatura, uma nomenclatura pertinente à estrutura óssea do qual ele reveste. Então, fica fácil na hora que a gente fala de músculo temporal, né? Enfim, a gente faz uma menção à estrutura óssea e à região do músculo e ao músculo que ele está ali inserido. Tá bom? Que isso ajuda muito a facilitar a vida de muitas vezes nossa, tá? Existe também aqui estruturas musculares, tanto extremamente delicadas como extremamente fortes. E eu destaco a vocês a musculatura mais forte do nosso corpo humano, que é justamente esse daqui, que é o masseter, tá? Depois eu vou apresentar a vocês. No ato da mastigação, nós temos o envolvimento ativo de 4 estruturas musculares, sendo que um deles, que é o masseter, né? Que é essa estrutura muscular que é a mais forte, é o músculo mais forte que nós temos. Justamente aqui, ó, o da mordida, né? O que nos permite movimentos da arcada, né?
Então, isso daqui, para a gente, isso nos confere, observa isso do ponto de vista biológico, né? Nós, seres humanos, a capacidade que nós temos, inclusive, interfere na nossa alimentação, né? O potencial que nós temos aqui. Oi? O áudio Aqui Oi. caiu com você. Caiu. Caiu também. caiu. Voltou. Oi? Voltou. Olha só. Oi, caiu, não foi? Oi, caiu. Caiu aqui Voltou. para mim também. Caiu. Caiu. Agora Eu acho que caiu de novo. Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, professora. Voltou. Oi? Voltou? Aqui também caiu. Aqui também caiu tudo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho, gente. Deixa eu pôr aqui. Você quer abrir o PowerPoint? Clica aqui. F5. Espera. Só um pouquinho, tô colocando aqui para. Não, aí. Isso. Estão vendo agora meu material? Me ouvindo direitinho? sim. Sim. Tá. Ele tá. Então tá bom, gente. Então vamos retomar aqui. Valeu, Gabriel. Qualquer coisa, viu, gente? Porque tá instável, qualquer coisa, pode deixar que eu retorno aqui para a gente dar continuidade, tá bom? Valeu, filho, obrigada. Então, olhem só, eu estava apresentando a vocês. Uma coisa, gente, espera, só uma coisa aqui, ó. Não, tá, iniciou a gravação. Só preciso confirmar aqui, só um pouquinho, para saber isso. Porque senão depois eu não tenho como colocar a aula lá. Tá gravando. Bem, então, olhem só, foi onde eu estava apresentando a vocês o músculo, que é o músculo mais forte, né?
do nosso corpo humano, que é o masseter, relacionado, como eu falei com vocês, à mastigação. E eu estava justamente na hora chamando a atenção do contexto, né, biológico para a gente, no que se refere até mesmo à alimentação, né, a possibilidade que essa estrutura muscular forte nos dá, na verdade, de possibilidade alimentar. O que, do ponto de vista de desenvolvimento, é muito importante, tá? Coloca aqui para vocês a estrutura muscular mais fina e mais delicada, que é justamente o músculo palpebral, tá? É essa delicadeza, é ela que nos permite, né, movimentos sutis, delicados, que é a estrutura muscular mais fraca, mais delicada que nós temos nesse universo corporal. Então, eu só chamo a atenção de vocês aqui, porque são características importantes, né? Quando a gente verifica que o maior músculo que nós possuímos, ele tem cerca de 50 centímetros de extensão, que é o sartório, que é o músculo da coxa que eu falei com vocês. O menor, que é aquele que é observado entre as nossas vértebras, que ele tem cerca de 1 centímetro de extensão apenas. O mais forte, que é o que eu mostrei anteriormente aqui, que é o masseter. E, finalmente, esse que é o mais fino e delicado, que é o músculo palpebral, tá? Isso é importante, porque nesse universo, nessa grande quantidade muscular, essas características, elas são pontuais, né? Elas são muito chamativas de acompanhamento, tá bom? Bem, aqui é importante, eu comentei com vocês, eu deixo aqui registrado, é algo que nós depois vamos verificar em detalhes, o porquê que a gente faz essa classificação, mas é justamente para mostrar a vocês. Nós vamos trabalhar com essa musculatura, que é a musculatura estriada esquelética, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos tecido muscular nos órgãos internos, como o tecido muscular liso, inclusive não é só na parte digestória não, tá, gente? Só para citar para vocês, por exemplo, nós vimos a bexiga é um tecido muscular liso, o útero é um tecido muscular liso, tá? Todo o trato digestório, ou seja, eu tenho uma presença muscular bastante presente, né? Nos meus órgãos internos, tá bom? E, finalmente, esse músculo daqui, que é um músculo muito conhecido, muito trabalhado, né, por nós e aí no dia a dia, do qual nós reverenciamos ele muito, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Bem, então só quero chamar a atenção de vocês, porque já que nós vamos nos ater agora a esse princípio, a maiores detalhes dessa musculatura estriada, mas que ninguém perca de vista a existência dos demais, tá bom? Bem, então já que nós vamos trabalhar com tecido muscular estriado esquelético, nós vamos trabalhar nesse universo aqui, né? Dessa diversidade do qual nós estávamos trabalhando, falando, que inclusive, na hora que eu faço muita referência da fisioterapia com a musculatura, é porque nós estamos falando dessa parte locomotora, né? Então é muito associado, é muito importante isso, todo esse entendimento e fazer parte ali desse estudo da locomoção, tá? Logicamente que existe uma gama aqui de características dos quais eu vou apresentar a vocês, mas tudo, né, muito faz parte, e vocês vão ver, do entendimento no conjunto, até mesmo na hora que a gente finalizar lá falando sobre contração muscular, vocês vão ver que alguns detalhes que eu vou apresentar agora vão fazer super diferença na parte motora, tá bom? Então, o que eu vou apresentar, inclusive agora, nessa estrutura, né, de formação das estruturas musculares, bem, vocês vão ver que vão ter importância futura para a gente, tá? O que eu tenho? Cada estrutura muscular esquelética, né? Ela vai ser, na verdade, constituída por centenas de fibras musculares. Eu destaco a vocês que a gente fala fibra, é a mesma coisa que falar célula muscular, tá? Aqui, ó, reparem nesse desenho, o autor aqui, ele tá puxando, acho que não é da época de vocês, não, na minha época, gente, um brinquedo que era
as varetinhas, né? Que a gente lançava as varetinhas e depois tentava pegar o máximo possível sem encostar, enfim. Então é como se eu tivesse da aqui. minha, viu, professor? Ah, é? Ah, que bom, você me aliviou. Aliviou a minha consciência aqui, tá? Ai, só Deus. É porque tem hora que eu falo as coisas, o meu menino fica aqui, nossa, mas só a senhora mesmo, né? Enfim, então é por isso. Mas olhem só, vocês imaginem, né? Como se nós estivéssemos aqui puxando cada varetinha dessa. Ela está representando, cada estruturazinha dessa é uma célula muscular que vai formar um conjunto, e aqui eu tenho um conjunto que é o quê? Um músculo, né? Então, um músculo ele é formado por conjuntos de células musculares e ele forma um arranjo, né? Reparem vocês que eu tenho aqui vários conjuntos de células musculares que vão formar o que eu denomino de músculo. Então, isso para a gente conseguir perceber isso é interessante. E uma outra coisinha, eu já vou chamar a atenção de vocês. Olhem nesse desenho. Cada bolinha vermelhinha aqui, ó, que vocês estão vendo, está representando justamente uma fibra ou uma célula muscular, tá? Mas não existe uma linha branca, olha, ela está dividindo essas células musculares em grupos. Isso daqui é tecido, isso daqui é tecido conjuntivo, tá? Eu também tenho aqui, logicamente, vão passar por esses ambientes fibras nervosas e vasos sanguíneos. Faz sentido porque, primeiro, vaso sanguíneo traz oxigênio e nutrientes que é necessário a todas as células manterem vivas. Segundo, tem também presença de tecido nervoso, né? Células nervosas. Afinal de contas, olhem só, se eu posso aqui, eu estou falando aqui, eu estou gesticulando frente ao computador e estou levantando o braço. Isso só é possível porque eu pensei e tive a possibilidade da execução da atividade. Mas isso graças à articulação da minha musculatura ao meu sistema nervoso, né? Isso, logicamente, em indivíduos saudáveis, né, gente? A gente sabe que, eventualmente, quando eu tenho alguma interrupção, algum dano, por exemplo, na medula espinal, eu possa vir ter o comprometimento desses aspectos, né? Enfim. Bem, coloco aqui para vocês que existe um envolvimento dos nossos músculos também por esse tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo mais externo, né? Ele é denominado de fáscia. Olhem só, isso aqui é um tecido fibroso, né? Aqui eu tenho diferentes imagens nos demonstrando. Reparem nessa primeira imagem aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ele tá todo até meio esbranquiçado. Por quê? É esse tecido fibroso revestindo toda a estrutura muscular, tá? Aqui, ó, na hora que eu parto para essa outra imagem, reparem vocês, o que que eu tenho? Aqui o autor, ele tem áreas com a fáscia e tem áreas sem a fáscia. Eu achei interessante, até coloquei essa imagem, porque aí dá a noção para o aluno dessa distinção, né? O que é com, o que é sem a fáscia, tá? E aqui ele totalmente sem a fáscia, expondo realmente as estruturas musculares. Mas essa fáscia, ela ajuda a separar as estruturas musculares, ela colabora com uma bainha de contenção, ela é uma via de passagem dos vasos e nervos, né? Olhem só, vamos ver aqui nessa imagem, olha como tá bonito. Percebam esse ambiente amarelinho aqui, né? Isso aqui é nervo. Isso aqui é presença de nervo. Olha, eu tenho aqui nesses dois ambientes, tá? E aqui eu tenho a vascularização. O vermelho vaso arterial, o azul vaso venoso, tá? Isso é importante porque, inclusive, é algo que eu já falei com vocês, que tecido conjuntivo, ele sempre permite trazer o quê? Vascularização. Então, é por isso que nós temos a presença de tecido conjuntivo revestindo, né? Quer seja nesse contexto
formando a fáscia, ou até mesmo de uma maneira mais íntima, separando cada célula muscular, que eu vou mostrar a você já já. Isso, exatamente isso. Olhem essa imagem. Reparem que eu tenho a estrutura óssea, né? Isso daqui eu tenho um músculo. O músculo, ele é ligado à estrutura óssea através do tendão. Isso que a gente já viu anteriormente também, né? E aí, o que é importante? O tendão também é constituído de tecido fibroso, rígido, né? Que ele permite essa sustentação de ligação aqui entre essas duas porções, óssea e muscular. Mas vamos aqui pegar esse desenho. Esse desenho ele é importante, porque esse é um detalhe, tá, gente? Trabalhado e que vocês vão ouvir muito adiante. O que eu tenho? Mais uma vez, existe cada fibra ou cada célula muscular, que o autor está puxando aqui. Reparem que ao entorno de cada célulazinha ou cada fibra muscular dessa, eu tenho a presença de um ambiente branquinho, olhem. Esse ambiente branquinho aqui é tecido conjuntivo. Então, isso, até que aqui o autor colocou, olha, ele está colocando a setinha entre uma célula e outra, e esse ambiente branquinho, que é o tecido conjuntivo, é denominado de endomísio. Endo porque é mais interno, tá? Reparem que essa mesma estrutura, né, de tecido conjuntivo, que vai revestir conjunto de células musculares, olha, formando esses conjuntos, cada conjunto desse daqui a gente denomina de feixe. Isso daqui é um feixe muscular, olhem só, um feixe muscular. Então, esse ambientezinho aqui, ó, que separa conjuntos de células, é o que nós denominamos de perimísio. E, finalmente, existe um tecido conjuntivo revestindo conjuntos de feixes, aqui, ó, de fora a fora, que é o que nós denominamos de epimísio, que é o que está mais externo, tá? Então, olhem só para a gente lembrar. Revestindo cada fibra muscular é denominada de endomísio. Conjunto de células formando feixe é o que nós denominamos de perimísio. Conjunto de feixes formando um músculo, que é o que nós denominamos de epimísio. Epi é o mais externo, endo é o mais interno e peri é o que fica no meio. Bem, isso daqui é algo que vocês vão ouvir, por exemplo, às vezes vocês podem pegar um artigo científico tratando, né, sobre parte muscular, eles possam vir a falar alguma alteração. Então, por isso que essa nomenclatura, ela é interessante para a gente saber. E outra coisa, lá na contração muscular, vocês vão ver que a participação desse conjunto, tecido conjuntivo, formando conjunto de músculo, né? É importante por quê? Porque ele me promove uma unidade, ou seja, me dá uma sensação de conjunto, tá? Então, isso daí é algo também que a gente vai trabalhar adiante. Então, só para mim aqui, para me ouvir a voz de vocês, o que envolve cada célulazinha muscular é o que eu denomino de quê? Endomísio. Podem falar. Isso. Isso mesmo. Na hora que eu tenho conjuntos de células musculares e formo um feixe, é o que eu denomino de Perimísio. Perimísio. Isso mesmo, perimísio. E no final, é como se fosse envolvendo literalmente tudo, né? Formando isso daqui agora é um conjunto só. Essa nomenclatura que eu dou é o quê? Mais externo. Epimísio. Isso mesmo, gente. Pegaram direitinho, é isso. Tá? Logicamente que a associação e guardar isso depois, vocês ali exercitando, falando, enfim, guarda. Mas entenderam direitinho, que bom. Isso que para mim é muito importante agora, tá bom? Bem,
eu apresento a vocês. Nós sabemos, né? Já tinha falado anteriormente, mas para a gente não esquecer, a estrutura do tendão, que é aquela estrutura fibrosa que liga a estrutura muscular, né? O músculo às partes ósseas. Isso daqui é importante porque não tem como, né? Na hora que a gente fala de locomoção, na hora que a gente fala de atividade, a gente sabe também que a presença dos tendões e até mesmo lesões nos tendões possam ocorrer, né? Então, isso para a gente é importante nesse sentido. Chamar aqui a atenção, olhem nessa imagem, logicamente aqui uma imagem pós-morte, né? Olhem só aqui a estrutura tendínea, como que ela tem essa coloração, que é uma coloração esbranquiçada, né? Ela faz essa ligação da parte muscular à parte óssea, e logicamente isso daqui ajuda muito na elaboração dos movimentos, tá? Nós temos, obviamente, uma grande quantidade de estruturas tendíneas ao longo de toda a estrutura corporal. Né, estão aqui, ó, até coloquei porque aqui é uma peça anatômica natural, né? Aqui uma peça sintética. Olhem só a demonstração da presença dessas estruturas tendíneas, né? Fazendo essa associação. Tá? Possam também ter prejuízos em relação aos tendões, inclusive processos inflamatórios, que é o que nós denominamos de tendinite, e muito associada a atividades repetitivas, né? Nós já tivemos a oportunidade de mencionar isso anteriormente, só para recordar. Isso, inclusive, traz aqueles prejuízos, né? Locomoção em função de processos inflamatórios, tá bom? Então, vou aqui, que a gente já mencionou anteriormente. Há uma região que é de longe a mais susceptível a ter prejuízos, a problemas, que é justamente o tendão de Aquiles, né? Que é justamente localizado na região posterior da perna, na região do calcanhar. Tá? Quando o indivíduo eventualmente vem a ter prejuízos tendíneos, ele tem, como nós já vimos anteriormente, ali queixas, né? Queixas para poder fazer os movimentos adequados, a presença do hematoma é muito frequente, né? Ou seja, tem toda uma perda de função em função desses prejuízos tendíneos, tá? Aqui, só para chamar a atenção de vocês, uma vez que, de fato, como eu falei, essa é a região que é mais susceptível a ter prejuízos, em função, obviamente, da região onde ele está situado, né? E outra coisa, gente, é impressionante como que os membros inferiores, de uma maneira geral, eles são muito acometidos, né? Primeiro, pelo peso corporal, pela característica que está associada ao nosso ato de caminhar. Então, a gente acaba sendo muito susceptível ao nosso dia a dia, né? Em função ali das nossas atividades, da maneira como a gente pisa, enfim, nós já até mencionamos isso anteriormente. Por isso, inclusive, eu não estou nem muito estendendo aqui. Mas, de qualquer forma, como ali na nossa unidade 3 volta a mencionar no nosso livro, eu acho importante só a gente recapitular. Tá bom? Bem, e já que a gente está falando de tecido muscular, a gente não pode deixar de apresentar os esfíncteres. Esfíncteres são observados ao longo de toda a nossa estrutura corporal, associados aos nossos órgãos internos. E o que eles se baseiam? São estruturas circulares, tá? São estruturas musculares circulares, que eles, até a gente fala que ele tem formatos de anel, mas por quê? Porque eles vão ajudar a conter a entrada e a saída daquele ambiente. Então, o que vai entrar, o que vai sair, vai ser muito variável, depende do local que eu estiver falando, né? Mas como nós temos uma quantidade muito grande de esfíncteres dispersos pelo nosso corpo como um todo, aproximadamente 43 esfíncteres, destaca-se no organismo 3 que são clássicos, inclusive 2 dos quais nós já trabalhamos lá no digestório, que é o esfíncter cárdico, que é aquele que associa esôfago ao estômago, e o esfíncter pilórico, que é o controle do estômago, do material que está no estômago e vai para o duodeno, tá?
E, logicamente, o esfíncter anal, que tem aqui essa associação na porção final, né, do trato digestório, justamente para promover o controle da liberação do material fecal. Tá? É importante porque não tem como falar sobre tecido muscular e não fazer menção a essa existência, né? São fibras musculares dispostas de uma maneira específica, com uma função também bastante particular, tá? Mas eu vou apresentar agora a vocês a nomenclatura dos músculos esqueléticos. E aqui eu inicio com essa imagem distintiva, inclusive entre homens e mulheres, mesmo porque existem umas particularidades aqui importantes da gente destacar, né? Bem, os indivíduos do sexo masculino, de fato, vocês são possuem uma musculatura mais avantajada, tá? Vocês verão que isso se fica pronunciado a partir da puberdade, tá? Os rapazes, né? Os meninos, na verdade, ali na adolescência, a partir da carga hormonal, que vai ter uma variação significativa nessa fase, né? Porque os meninos terão aquela distinção de toda a sua estrutura corporal, né, no conjunto, para a formação de um homem, né? Então, vários aspectos têm aqui interferência, inclusive sobre a musculatura. Os músculos, obviamente, são os mesmos, mas em função da carga hormonal, esse menino tende a ter agora a estrutura muscular mais proeminente, tá? Quando comparado, por exemplo, às meninas, que isso não é observado nas meninas nem na puberdade. A puberdade dará a nós outras situações, outras alterações, mas não necessariamente se avantajar na musculatura. Nós, mulheres, por nossa vez, temos uma tendência maior a ter mais tecido adiposo. Inclusive, na hora que vocês observam nessa imagem, esse ambiente amarelado das mamas é sim tecido adiposo. Isso, afinal de contas, nós temos tecido adiposo nas mamas e, inclusive, disperso na glândula mamária, tá? Além disso, nós também temos muito mais tecido adiposo internamente, formando o panículo adiposo, que nos dá o contorno, né, da estrutura feminina tão clássica quando a gente compara machos e fêmeas, tá bom? Bem, o fato é que existe uma nomenclatura. Como é que a gente possa eventualmente dar denominação, né, às estruturas musculares que estão presentes no nosso corpo? Olhem só. Como eu já falei com vocês, várias estruturas musculares vão ser associadas à sua nomenclatura com a região do qual ele está localizado. Então, olhem só, se a gente observar essa imagem, essa região daqui, ó, é aquela região do osso temporal, né? Lembram? Frontal, né? Frontal, parietal, temporal, occipital. Então, justamente por isso, por essa estrutura muscular estar inserida nessa região óssea que corresponde ao osso temporal, que essa musculatura é denominada de músculo temporal. Aí uma coisa importante também destacar a vocês, é muito precedido, até nos atlas também, para toda hora não ter que escrever músculo temporal, músculo reto abdominal, tem essa associação nessa nomenclatura, coloca um Mzinho, que é padrão e que significa músculo, tá? Músculo, então, temporal. Outra característica também, olhem só, percebo ainda em relação à localização desse músculo, percebam vocês que eu tenho aqui os músculos intercostais. Olhem, eles são importantes, vocês vão ver estudar isso na dinâmica, na mecânica respiratória, né? Porque eles são muito participativos. Tem toda a participação da caixa torácica, do músculo intercostal, né? Inclusive, o músculo intercostal é considerado um músculo acessório no sistema respiratório, tá bom? Bem, mas aqui fica fácil para a gente guardar também, afinal de contas, como ele está justamente inserido entre as peças ósseas, né? Entre as costelas
Então, fica fácil a gente ter essa nomenclatura de músculo intercostal. Alguns músculos, eles recebem a nomenclatura de acordo com o seu formato, tá? Deltoide significa triangular, então músculo deltoide, porque ele tem o formato triangular. O músculo trapézio tem a ver com o formato que é denominado de trapézio. Então, estou aqui mostrando a vocês, logicamente que a gente vai ter oportunidade de fixação disso, né? Enfim, mas é porque, para a gente também ter uma noção, como é que eles eram esses nomes, né? De onde vieram tamanha criatividade? Então, obviamente, eles utilizam essas características como critérios para dar nomes às estruturas musculares, tá? Existem também alguns músculos que eles utilizam, eles querem nos dar aquela noção de tamanho do músculo. Então, por isso que existe, né? Tem esse daqui, é o exemplo clássico, músculo glúteo máximo, né? Ou músculo glúteo médio. Então, ele faz menção ao tamanho, né? E, logicamente, também a localização, afinal de contas, o músculo glúteo está na região dos glúteos, né? Mas na hora que ele fala máximo e médio, tem a ver com o tamanho, né? Também podem utilizar o tanto, né? Em termos de direção dessas estruturas musculares. Então, olhem só, vamos verificar aqui. Esse daqui é o músculo reto femoral. Ele tem uma associação, porque logicamente ele está aqui associado ao osso femoral, né? Mas eles denominam reto porque a disposição das células dele são longitudinais. Então, por isso que a gente fala músculo reto femoral, tá? Então, é só, na verdade, porque, inclusive nesse aspecto, a partir do momento que a gente consegue verificar da onde que eles conseguiram, né, fazer a menção de algumas nomenclaturas, a gente já vai, inclusive, identificando algumas peças musculares, tá? Alguns músculos, eles recebem a nomenclatura em função da quantidade, né, número de origens que ele tem. Inclusive, daqui a pouco eu vou apresentar a vocês o que significa origem e inserção de um músculo, tá? Mas, primeiro eu tenho que falar a nomenclatura. E aqui no caso, reparem que o bíceps, né, vem de bi, ou seja, de 2. Ele apresenta, então, o quê? 2 origens, né? Que seriam essas duas estruturazinhas dos quais vocês estão verificando aqui, tá? O tríceps, porque tem 3 origens, tá? E assim vai, só para a gente ter uma noção do que, inclusive, significam esses nomes. Aqui, reparem, esse tríceps em termos de inserção, vocês acho que não fica tão evidente que são 3 inserções, tá? Mas são 3 inserções que ele tem de origem. E o quadríceps, que são 4 também, né? O próprio nome é sugestivo disso. Então, seriam 4 origens aqui de inserção dessa estrutura muscular. E alguns, eu gosto desse daqui. Esse daqui é clássico. Em sala de aula, eu gosto de brincar com vocês. A gente não teve a oportunidade, né? Mas, por exemplo, imagina oficial lá em sala de aula, prova, distribuindo prova individual, sem consulta para cada um ali naquele momento, né? Gente, o que tem eventualmente de aluno que exercita o esternocleidomastoideo não é... Vocês não têm noção, tem que ficar de olho em vocês, né? Por quê? É o que permite o movimento do pescoço, né? Essa estrutura muscular, que tem um nome bastante, né? Bastante longo, olhem só, músculo esternocleidomastoideo. Esse nome todo para dar um nome a uma estrutura muscular. Mas por que ele é um nome tão longo?
Porque eles utilizaram a localização da onde essa estrutura muscular está fixada. Então, olhem só, ele tem a origem no osso externo e na clavícula. Então, externo, cleido de clavícula, e ele se insere no mastoide. Então, externo, cleidomastoide, tá? É exemplo clássico, onde eles tentam literalmente fazendo uma menção de localização daquele músculo. É interessante, porque aí você já consegue ter uma noção aonde aquele músculo está. Por outro lado, também, ele muitas das vezes fica uma terminologia bastante grande, né? Mas que eu acho esse daqui, ó, fica fácil da gente guardar, porque a gente utiliza, a gente brinca muito com essa nomenclatura. Então, acaba que no exercício, até mesmo da brincadeira, vocês acabam associando ele com facilidade, tá? Aqui, ó. Olha, quando vocês também estiverem no shopping, né? Vocês estiverem no shopping passeando com os respectivos de vocês. Aí passa, de repente, um outro ali, né? Ou uma outra que foi muito chamativa, né? Você tem hora que dá uns movimentos de pescoço, né? Que não pode, não, vocês fazem favor. Mas tem hora que dá uma olhada. Nós, mulheres, meninas, falam verdade. Quando a gente passa assim, ó, e passa uma muito caprichada do lado de lá, que tem hora que até a gente olha, né? Às vezes tá com aquela roupinha mínima, e a gente olha assim e fala assim: ô, gente, como que tá horrorosa? Fala a verdade. Vê se a gente não fala assim, né? Aí pronto, a gente olha, chama atenção, mas a gente fala mesmo, ó, horrorosa, que mau gosto, como que pode, né? Ó, gente, segredo, isso daqui a gente não pode falar que fala, não. Mas lá em sala de aula, eu tenho certeza que vocês iam concordar comigo. Aqui, existe uma nomenclatura que é utilizada muito como também, né, para dar nome às peças musculares em função da ação que o músculo exerce. Por exemplo, músculo extensor radial. Então, ele promove uma extensão. Então, eles utilizam muito, né, essas terminologias. Flexor, faz flexão. Extensor, extensão, né? Adutor, adução, enfim, toda uma nomenclatura que eventualmente vão ser utilizados nessa função, né? Associação de músculo em relação à função que ele exerce, tá? Chamo muita atenção de vocês também, gente. Vocês vão ver a nossa morfo locomotora, ela tem um aspecto básico de apresentar a vocês os principais nomes, algumas características que sejam básicas e importantes, né? Mas particularmente vocês, gente, daqui a pouco vocês estão em disciplinas específicas e aí sim, exercitando, utilizando dessas terminologias ali diante de uma prática específica, viu? Então é isso daqui hoje pra gente, ele é base, ele é teórico, mas justamente para abrir frente a vocês de um horizonte maior que vocês vão ver lá na frente, tá? Que é muito, muito bonito e muito utilizado particularmente por vocês, né? Inclusive em outras disciplinas mais específicas, que é a nossa disciplina, uma disciplina básica, mas vocês terão ali disciplinas específicas trabalhando de uma maneira bem pontual, bem específica com todos esses conceitos, tá? Então, eu gosto de chamar a atenção disso para vocês, por quê? Porque a gente consegue verificar que isso que a gente está vendo agora, né, ele é uma base da qual vai ser trabalhada muito com vocês lá adiante, né? É um assunto extenso e do qual vocês vão trabalhar de uma maneira específica, tá? Os músculos, eles também possam ser classificados em relação à função que eles exercem, tá? Afinal de contas, olhem só do que vocês me falaram no início, que as estruturas musculares, elas nos permitem movimentos, né? Só que quando a gente faz o movimento, a gente tem contração e relaxamento, concordam comigo?
Então, é por isso que nós temos aqui, quando a gente faz uma nomenclatura, classificação muscular, nós podemos classificar essas estruturas musculares em mais, inclusive, em 3 outras categorias. Quais são? É a agonista, que eu vou apresentar aqui a vocês, tem os antagonistas e tem os sinergistas. Então, na verdade, eles possam ser observados dentro também dessa classificação, tá? Olhem só, o que venham ser músculos agonistas? São aquelas estruturas musculares que ativam o movimento do corpo, tá? E quando há a realização desse movimento, existe o que a gente denomina de contração, tá? Então, eles vão contrair ativamente para realizar aquele movimento. Existe, dentro da nomenclatura, né, uma estrutura muscular que é clássica, que é quando a gente, se você aí, ó, fizer movimento no seu braço, né, fizer a contração no seu braço, o que você vai perceber? Na hora que você contrai o braço, a sua estrutura muscular, que é o bíceps, vai ser o responsável pelo movimento. Então, ele é considerado um músculo agonista. Em compensação, quando você faz esse mesmo movimento, a gente vai ver que nós temos um outro músculo, que é o tríceps, que ele vai fazer o contrário, que ele vai ser o quê? O antagonista. O que é o antagonista, então? Aquele que se opõe à ação, tá? Então, o bíceps vai ser o responsável pela contração e o tríceps vai ser contrário, vai fazer oposição àquele movimento, tá? Então, constantemente nós temos o agonista e o antagonista. E existem aqueles que são denominados sinergistas, e mais uma vez aqui o balé. Mas por quê? Porque para representar, né, que há momentos que nós precisamos aqui de realizar atividades e que venham ter o menos de interferência possível. Então, a partir do momento que ali a bailarina está exercitando esse movimento, imagina-se que ele seja o mais preciso possível, né? E que não venha ter nenhum outro movimento que venha, inclusive, tirá-la do equilíbrio. Então, nesse momento, nessas ações musculares mais evidentes, nós observamos que nós temos a participação de músculos que venham tentar estabilizar esse movimento, que então são denominados de sinergistas, tá? Logicamente que isso a gente apresenta, mas isso é para a gente ter uma noção da presença, inclusive, das estruturas musculares no controle dos nossos movimentos, né? Que isso que é muito importante para a gente nesse momento. Bem, aqui apresentar a vocês a estrutura. Eu até acredito que se eu pedisse a vocês para fazer uma representação muscular para mim, vocês iriam fazer a semelhança do que eu vou apresentar, tá? Olhem só, antes de partir para isso, mas na verdade o que tem? Isso que eu estou falando aqui com vocês conseguem perceber bonitinho aqui, olha, nesse desenho. Por quê? Olhem só. O que é uma estrutura muscular? Uma estrutura muscular, na sua grande maioria, não todas, mas na sua grande maioria, a gente percebe que elas são afinaladas nas extremidades, que é o local, inclusive, onde eu tenho a inserção do tendão, que está aqui em branco justamente porque ele é de tecido fibroso, né? Lembram vocês? E aqui eu tenho uma região que é denominada região ventral, que é o ventre muscular. É uma região mais abaulada, né? A gente utiliza essa expressão, a gente fala que a região ventral é uma região carnosa, é uma região rica em fibras musculares. Tanto é que ela é mais larga, olhem só aqui, né? Olhem só, em termos de diâmetro, o quanto que ela é muito mais larga nessa região, tá? E ela tem uma coloração avermelhada. Tá? Então, essa estrutura que se baseia na grande parte das fibras das estruturas musculares inclusive, de um formato que nós denominamos de
fusiforme, tá? Logicamente que não são todas as estruturas musculares que são assim, não. Mas grande parte... Oi, perdão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Angélica? Não, desculpa. Não, ok. Enfim, isso mesmo, tá? Então, extremidades de tendão, uma região central, carnosa, ventral, com ambiente avermelhado, tá bom? Aqui, só para mostrar para Professora, vocês. Pode falar, Pedro. Diga. não sei se deve ter passado, eu não percebi, não prestei muita atenção. Eu sei que tendão, né, serve para interligar aquele músculo, aquele osso. Mas, assim, Sim. o que esse tendão ele é formado de quê? Essa é a minha curiosidade. Tecido fibroso é tecido conjuntivo. Tá, Pedro? Ah, Significa sim. tecido Ok, conjuntivo, obrigado. tá? Mais denso. Porque o tecido conjuntivo eu tenho tecido conjuntivo frouxo, mais denso, né? Na hora que a gente fala um tecido fibroso, ele é essa presença de tecido conjuntivo, mas no seu aspecto mais denso. Então é por isso que ele tem esse aspecto, né? Fortalecido, forte. Ele é pouco elástico, tá? Extremamente pouco elástico. Ele na verdade, ele permite como você falou, essa inserção, né? E ele dá sustentabilidade, tá? Para que essa peça muscular seja inserida à peça óssea, tá? Então, na hora que a gente fala, eu já tinha mencionado, mas que a gente fala assim, tecido fibroso, tá? É constituído por esse tecido conjuntivo mais denso, tá? Então, por isso, inclusive, que ele tem esse aspecto esbranquiçado. Bem, Obrigado. de nada, Pedro, já falei, pode perguntar, tá? Aqui, inclusive, quando a gente fala desse formato, lembram vocês, né? Eu comentei que aqui, ó, um formato bem que a gente denomina de fusiforme, né? Disse a vocês que não são todas as estruturas musculares, mas uma grande parte apresentam esse formato, né? E aqui, ó, eu venho apresentar a vocês. Reparem que aqui nós temos exatamente aquele formato anterior. A região que é denominada de ventre e a região das extremidades, que são dos tendões, tá? E o seu formato é fusiforme. Bem, mas não é exclusivo, né? Existem outros tipos de formatos também. Olhem só, o orbicular, acho que dispensa muita apresentação, né? É aquele contorno circular. Então, eu tenho células musculares que contornam, que formam círculos. Então, nós denominamos de orbicular. Exemplo clássico, é o orbicular da boca, o orbicular do olho, né? Bem, nós temos peças musculares que têm um formato que a gente denomina de plano. O plano, só para vocês fazerem uma associação, vocês se recordarem, o que nós temos no plano? Ele tem, lembram quando a gente estudou peças ósseas laminares, né? Onde eu tenho comprimento e largura mais ou menos equivalentes e relativamente fininhos em espessura, né? Então, a estrutura muscular plana, ela mais ou menos obedece essa denominação, tá? Onde eu tenho um comprimento e uma largura mais ou menos equivalentes, tá? E, finalmente, eu tenho, em termos de arquitetura, uma musculatura curta que ela é clássica de estar presente justamente em ambientes de articulação, cujos movimentos elas têm pouca amplitude. Então, são estruturas musculares mais específicas, localizadas principalmente em regiões articulares, tá? Então, só para finalizar aqui e a gente fazer esse retrospecto. Eu tenho quanto à arquitetura, ou seja, quanto ao formato, né? Fusiforme, que inclusive grande parte das estruturas musculares são assim.
plano, orbicular e curtos, tá? O próprio nome também é sugestivo, mas o que tem aqui de característica interessante para a gente guardar é justamente a presença dele, esses ambientes articulares de movimentos, né? De pouca amplitude, tá bom? Bem, aqui eu já tinha falado anteriormente, mas eu acho que a imagem, né? A imagem nos ajuda, nos fortifica. Eu posso também classificar o músculo quanto à situação. O que vem a ser isso? Quanto à posição onde que eles estão. Então, eu tenho os músculos superficiais, que obviamente estão mais na superfície, que são aqueles dos quais, né, a gente elenca na hora que a gente vê uma peça muscular, tá? Agora, existem aqueles tecidos musculares profundos, tá? Como estão aqui representados. Nós temos a presença desses músculos, né? São, obviamente, estão mais intimamente associados inclusive, a peças internas. Então, essa classificação entre músculos superficiais e músculos profundos. Nós sabemos que se eu fizer aqui um corte, né, um processo cirúrgico, eu vou ter várias camadas musculares. Então, justamente por causa disso, eu tenho várias camadas musculares, até que eu realmente atinja órgãos internos, tá bom? Então, isso aqui para a gente também é importante. Bem, existe um clássico, que eu até, na verdade, vou apresentar aqui esse primeiro, para depois colocar para vocês aquela imagem, que é poder classificar a musculatura quanto à sua origem e inserção. Na verdade, não é classificar, é fazer uma nomenclatura, né? É nomear as estruturas esqueléticas quanto à sua origem e inserção, tá bom? O que vem a ser isso? Né? O que vem a ser origem? Que é a extremidade, onde que a extremidade muscular está presa à peça óssea que não vai se movimentar com aquela ação. E a inserção é aquela extremidade da estrutura muscular que está presa à peça óssea que vai se movimentar. Olhem só. Origem, que é onde aquela inserção, aquela extremidade do músculo, onde ele está preso à peça óssea que vai manter-se fixa. E a inserção é justamente o local onde eu vou perceber que existe o contato da extremidade dessa estrutura muscular com a peça óssea que vai se mover. Então, olhem só nesse caso específico. Reparem aqui, inclusive aqui porque o autor coloca para a gente fazendo o movimento, né? Aqui ele está com o braço relaxado. Aqui ele está havendo uma contração, um movimento. Reparem vocês que quando a gente movimenta o braço, o que a gente tem? Nós temos a região, né? O húmero é aqui a estrutura, a peça óssea, da qual nós perceberemos que ele vai ficar fixo. E nós teremos aqui a inserção, que é o local do movimento, é onde vai se movimentar, tá? Vocês vão ver mais adiante, no contexto específico, disciplinas específicas de vocês, trabalhar muito com esse conceito e ali exercer, né, de fato ali, inclusive de análise de movimentos. Então isso é muito interessante para vocês. Agora é importante para a gente saber esse contexto, né? Esse contexto teórico que significa origem e o que vem significar inserção, mas que é algo que é trabalhado por vocês a posterior com detalhes, né? Então, aqui, como eu falei com vocês, porque eu acho que é melhor a gente entender direitinho, né, a princípio no seu conceito teórico, e aí eu consigo enxergar de uma maneira, depois vou até mudar
a posição aqui desse slide. Bem, e eu vou apresentar aqui a vocês, tá? Os principais nomes de estruturas musculares da camada superficial, tá? Como eu falei com vocês hoje, eu tô trabalhando mais apresentando conceitos, gente, porque a gente tem uma noção, né? A partir de semana que vem eu vou trabalhar de uma maneira prática com vocês, com atividade, com exercício, no sentido de fixar, no sentido de promover vocês fixação em relação a tudo isso, tá bom? Então, acho que isso daqui é muito importante pra gente. Inclusive, quero chamar a atenção, eu agora não sei direitinho onde que está. Tem um exercício que eu coloquei lá, você lá no AVA, até pedir para vocês fazer identificação, colorir, né? E eu sugiro isso. Dê uma olhada lá no material, não é para me entregar, não, tá? Não quero nem fazer confusão, não é para me entregar. Mas quem puder, eu sei que também tem gente que tem muito, não necessariamente tenha tempo, mas quem às vezes tiver um pouquinho mais de tempo, não deixem de aproveitar, né? Porque isso ajuda em termos de fixação. E ele é muito bem-vindo para a gente, tá? Enfim, então não tem nada, esse desenho que eu coloquei lá para colorir, não tem nada de obrigatoriedade não, tá bom? Mas fica aí um convite para quem tiver um tempinho, puder, isso ajuda a fixar, tá? Olhem só, vou aqui apresentar vocês em termos de nomes, né? Eu não apresento todos no mesmo ponto, porque senão fica, inclusive, muito pesada em termos de imagem, né? Mas olhem só, vamos observar aqui. O frontal, eu já tinha até feito menção na hora que a gente falou do temporal, não sei se vocês se recordam, na hora que a gente utilizou a maneira como eles utilizam a nomenclatura, né? Falei assim, olha, eles utilizam muito a nomenclatura em relação à peça óssea, do qual aquele músculo está ali associado, né? E aqui não é diferente. A gente falou do temporal, eu comentei com vocês também que tem do frontal. Então, olha, temporal, aqui é vista lateral, teria que ver a amplitude na vista lateral, e a gente está na vista ventral, né? Então, por isso que a gente não observa em maiores detalhes o músculo temporal. Mas eu consigo verificar agora aqui, de uma maneira adequada, né? Essa regiãozinha que é do músculo frontal, que faz todo sentido, uma vez que eu tenho aqui a presença do osso frontal. Então, acho que isso pra gente não fica difícil, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, os orbiculares, o orbicular do olho, o orbicular da boca, são clássicos e fáceis da gente fazer essa associação, né? Temos o masseter, que eu comentei com vocês anteriormente, inclusive é o músculo mais forte da estrutura muscular que nós temos, tá? E aproveito a oportunidade, tá aqui bem delicadinho, depois vai aparecer ele no conjunto como um todo, mas como o nome é grande, vale muito a pena a gente repetir bastante, né? Que é o esternocleidomastoideo. Tá? É importante isso, porque embora longo, ele é muito utilizado, uma nomenclatura muito empregada, tá bom? Olhem só aqui, ó, essa vista bonita, né? Frontal, temporal, aqui sim, olha, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, que aqui eu não conseguiria ver adequadamente o músculo temporal, uma vez que a nossa visão é ventral, então, ou seja, eu estou vendo esse indivíduo de frente. Então, o que está dos lados, eu não consigo observar de uma maneira adequada, né? Mas agora, nessa imagem, eu tenho uma vista lateral. Então, diante dessa vista lateral, eu consigo perceber, tá? Que eu observo adequadamente o osso temporal, inclusive faço menção também ao occipital que está aqui. Consigo verificar com nitidez o masseter, né? Obviamente, a gente tem aqui os orbiculares, enfim. Tem o zigomático, mas que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, vai ficar mais claro para vocês também, tá?
seria a vista anterior também. Aqui, olha que bonito, o esternocleidomastoide, que eu apresentei a vocês anteriormente. E aqui já dá para a gente verificar parte do trapézio, tá? Que vocês vão ver depois, ele tá bonito, tá completo numa outra imagem. Mostro aqui a vocês a composição. Eu falei hoje, na hora que eu apresentei o músculo mais forte do corpo, que é o masseter, eu tinha mencionado a vocês que nos músculos da mastigação nós temos o envolvimento de 4 estruturas musculares. Não sei se vocês se recordam disso. Tem o masseter, tá? Tem a participação do temporal, mas nós temos outros 2 aqui, ó, que são os pterigoides, tá? Que é o pterigóide médio e o pterigóide lateral. Mas que existe nessa imagem aqui, ó, olha só, pterigóide médio e pterigóide lateral. Que aí agora sim, porque eles são internos, né? Eu consigo verificar com melhor detalhe internamente. Se vocês observarem, olhem só. Isso daqui, eu estou com uma vista da arcada interna, porção interna. É por isso que eu preciso de verificar com maior nitidez uma vista como essa, tá? Aqui, ó, eu vejo relativamente muito pouco, tá? Então, são 4 as estruturas musculares que fazem parte do processo de mastigação. Não só de mastigação, né? Da fala também. Olhem só, quando a gente exercita a fala, nós utilizamos, logicamente, dos movimentos da estrutura, da maxila e da mandíbula, né? Então, isso daqui realmente faz parte dentro desse contexto pra gente, tá bom? Então, deixa eu só passar. Me falam, quais que são os 4 músculos envolvidos no processo da mastigação? Citem para mim, por favor. Quero ouvi-los. Envolvidos no processo da mastigação? Esses 4 que eu acabei de falar agora. Mas você fala um. Masseter. Isso, Pedro. O masseter. Isso, masseter. Tá. Mais alguém. Espera aí, Pedro. Deixa esse povo falar. Mais qual? Tá bom. Temporal. Temporal, certo? 2. Eu estava bem anotando os outros 2 agora. Pterigóideo. Aí fica fácil. Que é o pterigóideo médio e pterigóideo lateral. Exatamente, isso. Tá vendo quando a gente espreme e sai? Olha só. Isso mesmo, vocês falaram certinho. Masseter, temporal, o pterigóideo médio e o pterigóideo lateral. Tá? Exatamente. E é isso que vocês têm que fazer na hora de estudar aí, viu, gente? Na hora de estudar, não ficam só lendo e passando página, não. Parem e perguntem. Repare que eu tinha acabado de falar, tá? É assim. Porque tem hora que a gente liga o automatismo, você vai lendo, você vai concordando, né? Porque se tá falando é porque deve ser isso mesmo. Mas aí, na hora que a gente parar para pensar, parar para ver, você leu, você falou e nem lembrou, tá bom? Vamos aproveitar aqui, ó. Ô, professora. Diga, Pedro. Você falou do masseter, que também participa o temporal no processo que a gente está mastigando ou falando. Então, é por isso que você está falando, aí eu tô aqui mexendo a boca. Então, é por isso que essa parte do temporal, a gente bota o dedo assim e a gente consegue sentir um pouco do movimento, tem essa ligação? Sim, Pedro. Porque tem, olha, se você observar aqui em termos de imagem, né, existe uma ligação, afinal de contas, o que tem? Essa associação aqui muscular. Então, eu preciso de ter toda essa conotação, essas estruturas, existe um elo de comunicação entre elas, inclusive aqui, ó, o tecido
Esse tecido esbranquiçado é tecido conjuntivo, né? Que ele prende peça óssea, a estrutura tendínea, mas existe uma comunicação aqui. Então, eles estão interligados. Lembram que existe aquele tecido muscular, tecido conjuntivo fininho encobrindo? Então, existe interligação entre essas peças. Tá? Então, existe isso mesmo. O que você falou é fato. Na hora que a gente exerce a fala, a gente percebe esse movimento em conjunto, né? Então, isso é fato, isso é importante. Só quero aqui chamar a atenção de vocês, né? Para a gente ir adiante, mas não esquecer. Aqui, ó, o masseter aqui, olha que bonito, né? Para a gente ir pontuando, para a gente ir observando, né? Olhem só essa conexão da estrutura e, logicamente, né? Mais uma vez chamando a atenção de vocês, todo esse ambiente de conexão, né? Eles não estão absolutamente isentos de contato um com o outro, não, tá? É isso que você chama a atenção. Existe conexão e, consequentemente, ali no processo, né? Tem essa ligação e na hora que eu executo uma ação, muitas das vezes eu tenho a concomitante, né? Participação de outras estruturas, como a gente observa aqui, tá? Isso mesmo. E chamando a atenção, que é o nomezinho que vocês, né? De fato, de todos é um nome teoricamente um pouquinho mais difícil para gente, mas que a gente vai acostumando, né? Com essa terminologia do pterigóide, e que ele é mais pronunciado, mais observado por nós com maior facilidade se a gente tiver essa observação interna, né? Então, isso aqui para a gente é importante. Professora. Diga, Jaqueline. Oi? Pode falar, Jaqueline. Oi, professora. Pode falar. O masseter, ele tem uma ligação com a mandíbula? Sim, tem sim, olha só. A mandíbula é essa peça daqui, ó, essa peça óssea, tá? A maxila é essa peça óssea daqui, então nós temos aqui, ó, é aquela conexão que eu falei, maxila, mandíbula, tem sim. Tá? Porque a partir do momento que ele faz parte desse processo de mastigação, a mastigação ela tem esse envolvimento dessas peças, né? Então, ele tem conexão com a mandíbula sim, ó. Essa daqui é a estrutura mandibular, tá? Que seria da arcada inferior. E a maxila da arcada superior, tá? É isso mesmo. Ok, obrigada. Certinho, Jaqueline. De nada. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte, a gente está entrando no horário do intervalo, vou deixar inclusive essa imagem como nosso ponto de corte, tá bom? Então fazem um lanche, vão ao banheiro, dão uma descansada e a gente volta às 21 horas, tá bom? Tchau, tchau. Ok.